ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, teu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro.
tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia. A Bíblia é onde eu encontro meu amigo. Pra mim, a Bíblia é como se fosse um guia. A Bíblia não me direciona pra onde ir. Ela é como se fosse uma lanterna que ilumina uma trilha. A Bíblia pra mim é meu manual de vida. A Bíblia é Deus fisicamente do meu lado. É uma coisa que eu posso tocar, que eu posso ler, que eu posso entender. É a pessoa de Deus, é a presença dele do meu lado. Para tudo nessa vida, a gente procura uma razão. E as respostas estão na Bíblia. A Bíblia é uma lâmpada e ela traz esperança para mim. Eu espero que ela traga para você também. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti.
tua Bíblia bem forte, porque ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Cara, a Bíblia pra mim é tudo, é meu guia. Ela que me instrui, que ilumina meus passos. A Bíblia me mostra como refletir o amor de Deus para as pessoas. Lâmpada para os meus pés, luz. Já experimentou andar no escuro? Em meio à escuridão, a luz é o que te guia. E a Bíblia faz exatamente isso. Hoje o mundo procura a luz, procura esperança. A Bíblia para mim é a luz que ilumina o caminho da vida. A Bíblia, ela em momentos de muitos problemas, ela acalma o meu coração. A Bíblia me mostra que não importa como eu estou nem onde eu estou. O importante é que Deus me recebe de qualquer jeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. A Bíblia tem a resposta para os seus problemas. Se você procurar, você vai encontrar. São lições que eu não consigo tirar para minha vida. A Bíblia fez parte da minha educação. São meus parâmetros de ética profissional, de valorizar as pessoas, das minhas atitudes, meus princípios, valores, tudo está lá. Irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Hoje é um dia especial, porque hoje é sábado, um dia separado por Deus exclusivamente para nós descansarmos e adorarmos o seu nome. Olha o que tenho aqui na minha mão, uma Bíblia. Você sabe o que significa o nome Bíblia? A palavra em grego é Biblion, quer dizer livro. E neste momento eu gostaria de repartir com vocês algumas pequenas curiosidades sobre a Bíblia que talvez você ainda não tenha ouvido falar. A primeira Bíblia em português, ela foi impressa no ano de 1748. Somente 4 séculos depois de Cristo, que os livros do Novo Testamento eles foram incluídos no cânon bíblico, formando assim os 66 livros que nós conhecemos. E você sabia que um exemplar da primeira Bíblia impressa, ela foi vendida por 12 milhões de dólares e ela se tornou, com isso, a Bíblia mais cara da história. Não só a Bíblia, como também o livro mais caro da história. Entretanto, o mais interessante sobre a Bíblia não são essas curiosidades que eu acabei de falar, mas sim o poder transformador de Deus sobre as nossas vidas através da Bíblia. Quando nós manuseamos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos o poder transformador de Deus nas nossas vidas através dela. E com esses pensamentos eu convido você a se colocar de pé e juntos nós vamos cantar o hino Jesus me transformou, número 109.
sabermos que o amor de Cristo por nós é tão grande que Ele nos transformou. Neste momento nós vamos nos colocar de joelho para falarmos com Ele. Oremos. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos despertou com vida nesta manhã, ó Deus, para estarmos aqui adorando o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor nas nossas vidas, meu Deus, que nos transformou. É uma alegria tão grande sabermos que nós estamos aqui nesse mundo, mas que aqui é só passageiro. Em breve nós estaremos contigo, ó Deus, morando eternamente, por conta do Teu amor grandioso por nós, Senhor. Eu quero te pedir também neste momento que o Senhor venha visitar cada família, ó Deus, cada família que está assistindo neste momento, que está ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus. Cada família, ó Deus, que se encontra enfermo, cada pessoa que se encontra, ó Deus, no leito de hospital, que o Senhor venha visitar neste momento, ó Deus, e com o Teu Santo Espírito, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, ó Deus, e venha curar, Senhor, das suas enfermidades, ó Deus. Mas que o Senhor cure principalmente, ó Deus, as enfermidades espirituais, ó Deus. Permaneça, ó Deus, nos nossos corações, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O pecado, ele pode destruir vários aspectos da nossa vida e nos deixar quebrantados. Hoje nós vamos ver o relato de duas pessoas. É um casal, que é o Peter e a Angelique. E nós vamos conhecer como que Deus restaurou o casamento deles. Neste momento nós vamos assistir o Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Oração restaura um casamento. Na juventude, Angelique se apaixonou por Peter e os dois passaram a viver juntos na cidade de Owen, no Gabão. Angelique amava Peter, mas eles tinham muitos conflitos porque ele bebia e fumava muito. Certo dia, um evangelista adventista fez uma série de palestras na cidade e Angelique participou. Ali ela aprendeu as verdades da Bíblia, como a guarda do sábado, e então foi batizada. Em casa, Peter não gostou de saber que Angelique agora guardava o sábado, e por isso decidiu sair de casa. Peter se mudou para Porto Gentil, do outro lado do país, e Angelique continuou orando por ele todos os dias. Na nova cidade, Peter foi preso injustamente, e na prisão teve tempo para pensar na vida. Foi então que ele começou a estudar a Bíblia com um pastor adventista e pouco antes de ser solto, foi batizado. Angelique continuava orando por Peter e então recebeu uma ligação dele dizendo: "Sou adventista também!" Isso a deixou muito feliz, ainda mais quando soube que ele havia parado de fumar e beber. Ele era um novo homem. Eles estavam separados há 6 anos, e então Angelique começou a orar por uma oportunidade de retomar o casamento. Os dois decidiram se encontrar em um campuri de desbravadores em outra cidade, e lá eles puderam conversar melhor. Quando o campuri acabou, Peter propôs casar no papel com Angelique, e ela disse sim. Hoje, Peter é ancião da Igreja Adventista em Libreville, Gabão, e continua sendo uma nova pessoa ao lado de Angelique. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, iremos ajudar a construir escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Com malfeitores morreu
Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomo pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu. Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente jamais existirá. Tomo pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente assim jamais existirá. Tomo pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá.
para sempre o meu lugar. Sábados, irmãos, nesse momento vamos estar orando. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo mais um sábado, Senhor Pai, concedeu, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, meu Deus, todos os maus, Senhor. Ó, meu Deus, Senhor, eu te peço pela vida das pessoas, Senhor, nesse momento doente, ó Pai, na vida das pessoas que estão enfrentando essa doença, meu Deus, ó Pai, toma conta, Senhor. Meu Deus, Senhor, abençoe, Senhor, cada um deles, Senhor, que possa, Senhor, ser curado, meu Deus, naqueles hospitais, pessoas doentes, Senhor. Ó, meu Deus, toma conta, Senhor, de cada pessoa, cada irmão, Senhor. Meu Deus, abençoe, Senhor. Amém, nossa família, Senhor Deus, nesse momento que nós estamos passando, meu Pai. Senhor, proteja, Senhor, meu Deus, Senhor, guarda a gente todos os mal, todos os perigos, meu Deus, tomando conta também a igreja, Senhor, os irmãos, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Cada um deles, Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, que a gente não estamos juntos, Senhor, mas cada um, meu Pai, Senhor, meditando, Senhor, que a gente não venha, Senhor, fracassar, Senhor. Ó, meu Pai, Senhor, toma conta, Senhor. Deus abençoe, Senhor, cada um nesse momento, Pai, Senhor, nesse momento da lição, Senhor, que vai passar, Senhor, meu Deus, eu te peço, que teu nome para sempre, amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Um feliz sábado a todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez, apesar de distantes. Estamos aí reunidos nas redes sociais, usando os recursos para que possamos estar nos aproximando e juntos buscarmos a presença de Deus e crescermos no conhecimento da sua palavra através da lição da Escola Sabatina. Convido você agora a, nesse momento, fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Nosso Pai, nosso grandioso Deus, nós estamos agora, Senhor, aqui reunidos para juntos estudarmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos ilumine, apesar de estarmos distantes, possamos, Pai, reconhecer que o Senhor está nos unindo, que o Senhor está fazendo com que nós possamos caminhar no mesmo caminho, no mesmo propósito. Esteja conosco, portanto, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, continuando com a nossa lição desse trimestre, que tem como título Fazendo Amigos para Deus, nós estamos então agora na quarta lição, que fala sobre o poder da oração intercessória. Nós temos vários motivos pelos quais nós orarmos. A oração ela tem vários aspectos. Um dos aspectos da oração é a nossa adoração a Deus. É nós estarmos ali buscando a presença de Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu amor, adorando a Ele pela sua santidade. Um dos aspectos da oração, além da adoração, é a confissão, a súplica pelo perdão dos nossos pecados, é nós colocarmos diante de Deus também as nossas necessidades, colocar as nossas preocupações, compartilhar com Ele os nossos anseios. Mas também uma das características da oração é o seu caráter de intercessão. Nós precisamos entender que, além de orarmos para Deus, além de dirigirmos a nossa oração a Deus, além de nós também dirigirmos a nossa oração com as nossas próprias preocupações, para as nossas próprias preocupações, nós podemos também, devemos dirigir as nossas orações para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser intercessores. E esse é um dos poderosos aspectos da oração, a intercessão. E é sobre isso que nós vamos
estudar. É isso que nós vamos agora recapitular no estudo da lição. Tá bom? Eu estou aqui usando os recursos que o pastor Fernando Júnior tem passado para nós, que eu estou achando bastante interessante. E a gente vai, então, recapitular agora a lição dessa semana. Tá joia? É o 3º trimestre. E a lição dessa semana é o poder da oração intercessória. E o verso principal, o verso-chave, está ali em Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago também fala que Elias era um homem sujeito a todas as paixões, assim como nós somos, e ele orou, e através da sua oração o povo de Israel voltou a ter chuva depois de um período de muita seca, no qual também ele foi participante disso, né? Através da sua oração, o povo de Israel ali enfrentou essa seca, e depois, através da sua oração, Deus enviou a chuva. Então, muito pode a oração do justo. Então, vamos recapitular a lição dessa semana. Nós temos que entender que a igreja do Novo Testamento ela era movida através da oração. Eu gosto muito de uma citação de um autor famoso que diz assim: se a igreja do Novo Testamento ela deixasse de buscar o poder do Espírito Santo, eles deixariam de fazer 95% das coisas que eles fizeram. Então, 95% das coisas que a igreja do Novo Testamento fez, ela fez através da dependência de Deus, através da oração e do batismo do Espírito Santo. E esse autor continua dizendo que se nós, hoje, não orarmos, não buscarmos o Espírito Santo, é capaz de nós continuarmos a fazer 95% das coisas que nós fazemos. Isso aí é muito preocupante. É capaz de nós fazermos 95% das coisas que nós sempre fizemos sem precisar do Espírito Santo. Isso aí é para eu pensar, para todos nós pensarmos. E aqui, Atos capítulo 4, verso 31, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, amados, essa intrepidez na pregação, esse desejo de pregar, esse desejo de levar a mensagem aos outros, está totalmente relacionado com uma vida de oração. É difícil nós termos interesse pela salvação dos outros se nós não estamos em plena comunhão com Deus. Quando nós buscamos a Deus e nós intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração, a fim de nos atrair para Ele e nos dar sabedoria divina para alcançar as pessoas para Ele. Então, além de nós orarmos pelos outros e nos preocuparmos com os outros, nós, ao orarmos pelos outros, nós também somos beneficiados. E nós temos que entender agora, na parte de... a lição ela tem algumas ênfases, né? Esse estudo aqui do pastor Fernando ele tem algumas ênfases. Ele já começa com Jesus, o poderoso intercessor, a oração intercessória e o foco da oração. Mas nós temos que ver aqui que a oração ela está inserida dentro do conflito entre o bem e o mal. Na parte de domingo, é dito que em Apocalipse, né, capítulo 12, mostra que houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos, e foi expulso, então, ali do céu, o dragão, e foi atirado para a terra. E Efésios, capítulo 6, verso 12, nos lembra que, da seguinte maneira, está escrito assim, capítulo 6, verso 12,
Aqui, ó, 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E essa luta, ela precisa ser travada em oração. E tem uma declaração aqui de Ellen White, que está no livro Grande Conflito, que diz assim, ó, faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração de fé o que Ele não daria se não pedíssemos. Então, dentro desse conflito entre o bem e o mal, se Deus ele faz algumas coisas por iniciativa própria, dentro desse conflito, o inimigo pode se levantar e dizer que ele está sendo injusto, porque ele está fazendo alguma coisa sem a pessoa que está sendo alcançada pelas ações de Deus queira. Então, dentro desse conflito, Satanás diz assim, não, para que ele receba alguma coisa sua, ele tem que pedir. Como que você vai fazer algo por ele sem ele desejar? Sem ele estar pedindo para você? Isso não é justo. E quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos por alguém, nós somos esse canal entre a ação de Deus e essa pessoa. Então, nós fazemos essa ponte entre a ação de Deus e a pessoa. Satanás, ele não tem como argumentar que Deus é injusto, porque alguma pessoa está pedindo que ele faça algo. Quando nós oramos por alguém, então, Deus ele se apodera da nossa intercessão para agir. E Satanás ele não pode, então, falar nada contra isso. Então, por isso que, dentro dessa luta cósmica, a oração ela é algo fundamental. E Jesus, né, ele é o nosso poderoso intercessor, como é dito na lição. E a lição ela traz algumas passagens aqui sobre o ministério de Jesus. A passagem de Lucas, capítulo 3, 21, diz que Jesus, no seu batismo, ele buscou a Deus em oração. Jesus, no seu batismo, ele pediu, né, a Deus ali a unção do Espírito Santo. Ele foi ungido, então, ali no seu batismo. Lucas, capítulo 5, verso 16, diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas, capítulo 9, verso 18, diz que Jesus, ele estava ali com seus discípulos, olha aqui, ó, e aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem ele perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Então a gente vê nessas passagens que o ministério de Jesus foi um ministério baseado, norteado na oração. Tudo que Jesus fez, ele fez através da sua comunhão com o Pai, através da sua dependência de Deus. Então, Jesus reconhecia que na batalha entre o bem e o mal, a oração é uma poderosa arma que derrota as forças do inferno. A oração é um meio determinado pelo céu para reunir as nossas incapacidades e fraquezas com o poder onipotente de Deus. Então, queridos, se Jesus, olha só, se Jesus orava do jeito que orava, com a intensidade que ele orava, imagine nós, né? Mas Jesus ele tinha vários motivos, né, pelos quais orar. Mas a gente tem que ver que Jesus, ele de maneira muito especial, ele orava pelos seus discípulos. Então, em Lucas, ali capítulo 22, verso 31 a 34, diz que Jesus, ele orava por Pedro. Ele chegou para Pedro e disse assim, Pedro, eu orei por você para que você não fosse sacudido por Satanás. Jesus orava pelos seus discípulos, Jesus ele intercedia pelos seus discípulos. E Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz que o objetivo maior de Deus é o nosso desempenho espiritual.
E diz Hebreus capítulo 7, 25, que Jesus, olha só que coisa linda esse verso. Se você quiser acompanhar, Hebreus 7, 25. Diz assim, ó: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só que coisa linda. Jesus, ele vive sempre a interceder pelos seus filhos, a interceder por nós. O objetivo de Jesus é o nosso crescimento espiritual, a nossa salvação. Jesus, ele orou pelos seus discípulos, ele orou por Pedro, e ele assegurou ao apóstolo que no momento da sua maior tentação ele estaria orando por ele. E, amados, nos momentos de maiores tentações, maiores provações, Jesus está do nosso lado. Aqui também temos a descrição da vida de oração de Paulo. E a lição, ela fala sobre Efésios, capítulo atrás, um texto de Efésios, capítulo 1, né? A oração o ministério do apóstolo Paulo também era um ministério de oração. Ele orou pelos novos conversos que ele estabeleceu através do evangelismo. Ele acreditava no poder da oração e diz ali, capítulo 1, verso 15 a 21 de Efésios, assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda glória, que conceda a vocês o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. E ele continua. Então, o apóstolo Paulo, ele pediu o quê? Ele pediu que os crentes de Éfeso fossem sábios no Senhor, para que Deus desse sabedoria a eles e revelação do conhecimento dele. Ele pediu por iluminação, ele pediu para que os olhos deles fossem iluminados pelo Espírito Santo, e ele pediu para que a vida deles fosse fortalecida pela esperança. Amados, na guerra entre o bem e o mal, a oração faz a diferença. Quando oramos por alguém que não conhece a Cristo, a oração abre canais de bênçãos divina para fluir na vida dessas pessoas. Deus honra a nossa escolha de orar por elas e atua ainda mais poderosamente em favor delas. Então, queridos, por mais que nós não entendamos muitos aspectos da oração, quando a gente trata da oração intercessora, a gente muitas vezes não conhece tudo, né? A gente não consegue entender plenamente como Deus age. Mas isso não deve nos impedir de continuamente participarmos das bênçãos de Deus através da oração pelos outros. Então, lá, o foco da oração, queridos, né? A lição lá atrás, ali, na parte de quarta, fala sobre Daniel, capítulo 10, verso 10 a 14. Ali a gente tem a descrição da luta espiritual na qual o povo de Israel estava envolvido, né? E a gente vê que por trás dos bastidores de tudo que acontece em nosso mundo, há uma guerra espiritual, há poderes invisíveis em atuação. Agora, indo já para a parte final, qual que é o foco da oração na parte de quinta-feira? Em toda a Bíblia, né, a gente percebe que há uma especificidade da oração. A oração não é simplesmente algo vago, né? Nós precisamos ter em mente que a nossa oração ela precisa ter um alvo. Então, o apóstolo Paulo ele orou especificamente pelos cristãos, né, de Éfeso, Filipenses e Colossenses, né, e por seus jovens colegas como Timóteo, Tito, João e Marcos.
E a gente vê, eu achei muito poderoso esse verso que está ali em 1 Samuel, capítulo 12. Ali, olha só que coisa, está escrito que Samuel, ele considerou um pecado não orar, tá? Não orar, olha só que coisa, 1 Samuel capítulo 12, verso 22, diz assim, ó: por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E olha o verso 23, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Então veja só que coisa, né? Samuel, ele considerou um pecado não orar pelos seus amigos, né? Pelas pessoas que estavam precisando de sua oração. E Jó, capítulo 16, verso 21, diz assim, ó: ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa do amigo. Então, meus amados, nós precisamos nos apoderar dessa arma que é a oração. Tanto Samuel quanto Jó enfatizaram a necessidade da intercessão fervorosa, sincera, específica. A súplica a Deus por homens e mulheres que não conhecem a Cristo é nossa obra. E vamos já nos encaminhando para o final. Satanás não suporta quando nós oramos. Satanás, ele sabe que a oração tem poder. Ele não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Concluindo, nós estamos vivendo uma vida de oração, irmãos? Nós estamos realmente fazendo da oração uma arma? Por quem você está orando? Interceda pela salvação de alguém da sua casa, família, trabalho. Clame a Deus pela vida dessas pessoas. E busque uma oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar essa pessoa. Vou falar para vocês, eu acho que eu já disse isso na igreja, não lembro, mas eu sou fruto de oração intercessória. Eu estou onde eu estou, sou quem sou, porque pessoas oraram por mim. Lembro claramente de momentos na minha vida em que o Espírito Santo trabalhou de maneira profunda e poderosa. E dificilmente eu não imaginava que um dia eu estaria de volta nos caminhos do Senhor. Era assim, aos meus olhos e aos olhos de muitas pessoas, quase impossível. Mas Deus, ele opera, Deus, ele trabalha através das nossas orações. Minha mãe orou demais por mim, muitas pessoas oraram por mim, e hoje sou uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pelo poder da oração. Acredite no poder da oração. Nós precisamos mais do que nunca ser uma geração de cristãos que oram, que dependem de Deus, que lutam com Deus através da oração, lutam, né, para a salvação das pessoas. Então, querido irmão, Deus abençoe e que a gente tenha essa vida de oração. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, encerramos o estudo dessa lição, agradecidos a Ti, Senhor, pelo fato de o Senhor ouvir nossas orações. Obrigado, porque nós não estamos desamparados. Nós podemos compartilhar contigo as nossas necessidades, os nossos anseios. Nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, através de um espírito de adoração. Mas nós também podemos, Senhor, fazer da nossa oração uma arma poderosa para a salvação de pessoas. Nos dê amor, nos dê, Senhor, desejo de salvar essas pessoas e que as nossas orações sejam eficazes. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Um bom restante de sábado para vocês. Muito interessante esse tema que nós acabamos de estudar agora, né? O poder da oração intercessória. Quando nós oramos por alguém, isso abre o nosso coração às influências divinas. E Deus, Ele nos dá sabedoria e habilidade para nós alcançarmos essa pessoa. Além disso, as nossas orações, elas abrem portas para que Deus trabalhe na vida dessas pessoas
trabalhe na nossa vida. Deus, ele respeita a nossa liberdade de escolha e ele derrama o seu Espírito Santo por nosso intermédio para influenciar essas pessoas ao seu reino, liberando os poderes do céu em favor delas. Então, a oração intercessória, ela é muito importante. Não deixe de orar pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus vizinhos, pelos seus irmãos da igreja, porque a oração intercessória, irmãos, ela tem muito poder. Neste momento, para o término da nossa escola sabatina, nós vamos cantar o hino de número 113, Amor Glorioso. Me condenou.
sábado, irmãos. Abençoe a todos que estão nos assistindo. E que esse dia, esse lindo sábado, seja um sábado memorável. O sábado da redenção. Nesse momento, eu gostaria que vocês dobrassem a sua cabeça para a gente falar um pouquinho com o nosso Deus antes do culto. Amado Pai que está nos céus, mais uma vez na tua casa, Pai, recebendo essa mensagem tão boa que é a lição da Bíblia, Pai. Abençoe as pessoas que vão no culto divino, as pessoas que estão assistindo a cada momento, Pai. Nos abençoe, nos livra do mal, proteja cada um aqui. Abençoe também os dízimos e ofertas que serão alcançadas e que tudo possa ser feito por essa obra de Deus. Pai querido, sabemos da sua volta, mas não atrase mais, Pai. O mundo está perdido, o mundo está terrível, ele não está nos ajudando. Peço que o Senhor venha mais rápido, Pai. Estamos preparados e vamos preparar mais ainda para a sua volta. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado mais uma vez. Que Deus seja convosco. Nós vamos meditar aqui em Apocalipse 22:19, que diz assim: E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O que tem a ver esse assunto com o dízimo? Muito. Quando nós buscamos fidelidade a Deus, nós estamos acrescentando a nossa eternidade. Quando nós não somos fiéis a Deus, nós tiramos a nossa eternidade. Nós tiramos as partes que aqui foram nos prometidas. Então, que nós possamos ser fiéis a Deus, sabendo que no coração procede o desejo de doar ou não doar. Então, que nesse momento possamos recolher os dízimos e as ofertas para que a obra de Deus seja engrandecida e nós possamos somar no céu aquilo que Cristo já nos deu. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver.
Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos então pelo aquilo que Deus já nos concedeu. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque nós podemos devolver aquilo que o Senhor já nos concedeu e apenas uma fração de tantas e tantas vezes. Que possa esses donativos, o seu santo dízimo, ser colocado na tua obra e fazer, Senhor Deus, com que muitas almas seja beneficiada com este pequeno gesto de fidelidade e gratidão a Ti, e que possamos estar sempre acrescentando no céu, não só os nossos dízimos, mas o nosso querer também, nosso efetuar a Tua obra, porque vem de Ti, para Ti. Que seja o Senhor sempre nos nossos planos de crescimento, que não possamos aqui nesta terra entesourar-nos, mas sim no céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcança, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, de que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível
Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar, esse gigante não cair. Se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar, eu não consigo, Senhor, prometimento, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Feliz sábado, o meu nome é Ellen, eu faço parte da igreja de Lagoa Dantas. Fui convidada pela Cleide para estar aqui junto com vocês, mesmo que não presencialmente, mas podendo estar compartilhando essa mensagem com vocês. Eu já estive na igreja de Itaipava 2 vezes. A primeira vez que eu fui, que eu me lembro, né? Eu fui com o meu pai, a gente foi visitar, somente visitar. E na segunda vez eu fui na programação dos Calebs, que teve aí no ano passado. A mensagem de hoje, ela se encontra baseada na história que está escrita em 1 Samuel, o capítulo 1, verso 2. Mas antes de entrar propriamente na história, eu convido você, do modo que estiver, para falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigada pelos meios que o Senhor nos proveu para estarmos juntos aqui, Senhor. Esteja conosco a cada dia, abra os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra. Esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2, diz assim: Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aí lá no verso 4: No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás triste de coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Acredito que muita gente conhece essa história. Ela é uma história bastante conhecida, né? Uma história de um homem que tinha 2 esposas e uma delas era estéril, não podia ter filhos, e naquele período ter filhos era a maior bênção de todos. Sim, era muito mais do que ter dinheiro, sabe? Se a pessoa tem filhos, ela já é rica. Era nesse nível assim. E não ter filhos significava quase que sendo amaldiçoada, como se a pessoa tivesse sido amaldiçoada ou Deus estivesse castigando por alguma coisa. Porque ter filhos era a maior bênção de todas. E Ana, ela era estéril. Ela se encontrava com um problema muito grande.
E da história de Ana, eu gosto de tirar duas situações assim que eu fico pensando e que me levaram à reflexão. A primeira delas é logo nesse verso 8 aqui. Vou até ler de novo. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás triste de coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após Eucana fazer essa pergunta para Ana e ver todo aquele sofrimento, daquela angústia que ela estava passando, a reação de Ana, a resposta de Ana, está lá no verso 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí começa a falar como que foi a oração dela. Essa primeira situação da vida de Ana, essa parte, me leva à reflexão de que Ana, ela soube muito bem quem poderia resolver o problema dela. Ana, naquele momento, ela poderia ter se frustrado com o marido dela, com a pergunta que ele fez, da maneira como ele tratou a angústia dela. Ela poderia ter reclamado de tudo aquilo que ela vinha sofrendo por causa de Penina, né? Porque a Bíblia relata que nos eventos em que Eucana ia fazer o sacrifício, Penina sempre irritava. Isso porque o sacrifício era feito uma vez por ano. Imagina durante o ano inteiro, como é que não era o cotidiano de Ana. E diante de tudo isso, Ana não estava reclamando por aquilo ali. Ana simplesmente foi atrás daquele que poderia fazer algo por ela. E essa é a primeira situação, a primeira lição que eu tiro da vida de Ana. Ana, ela encontrou em Deus um amigo que poderia carregar o seu fardo junto com ela. Ana encontrou em Deus um amigo que ela não tinha aqui na terra. Ela reconheceu que Deus era o único que poderia compreender o seu sofrimento, que poderia resolver o seu sofrimento, que poderia fazer um milagre. E mesmo que não o fizesse, para ela não estava importando. Porque ela sabia que ele era maior do que qualquer coisa. E se ele quisesse que ela tivesse filha, ela teria. Então ela reconheceu que, diante de alguns problemas, só existem algumas pessoas que são capazes de responder e são capazes de resolver esses problemas. Essa é a primeira lição que eu tive da história de Ana. Diante de certos problemas, procurar sempre as pessoas certas que podem resolver, pessoas que podem realmente fazer alguma coisa. No caso de Ana, a pessoa que poderia resolver isso era Deus, e era somente Deus que poderia resolver. Não era o seu marido, não era Penina, não era o sacerdote, ninguém mais. Somente Deus poderia resolver. E ela foi atrás dele, porque ela reconheceu que ele era o único que podia fazer alguma coisa. E a segunda situação que eu gosto de tirar da história de Ana está logo no verso seguinte, no verso 12, que diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, não sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramar minha alma perante o Senhor. Aquele período, eles estavam passando por constante apostasia. Era muito raro ver uma cena como essa. Era muito raro ver uma cena em que alguém estava adorando a Deus publicamente assim, de forma sincera. E ele sabia disso. E quando viu Ana, ele não pensou outra coisa a não ser que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. E antes mesmo de perguntar a ela se ela estava ou não, o que ela estava fazendo ali, o que estava acontecendo, ele simplesmente chegou falando assim: cara, por que você está aqui assim? Não vai cansar dessa vida sua? Você não vai se cansar de ficar sempre bêbada assim? Ele não pergunta pra Ana o que ela tinha acontecido, não perguntou o que ela estava fazendo, não perguntou se ela era realmente uma alcoólatra ou alguém que estava bebendo, alguém nessa vida. Ele simplesmente chegou julgando ela já. E naquele momento eu imagino que Ana deve ter se sentido até meio ofendida, porque diante da sua mais profunda oração sincera, aquele sacerdote, aquele que era um líder espiritual ali naquele momento, não perguntou pra nada, simplesmente chegou julgando ela. E essa é a segunda situação que eu tiro da história de Ana.
Muitas vezes dentro da própria igreja, a gente está no nosso momento mais sincero, a gente está ali porque realmente quer estar ali na presença de Deus e nós somos julgados por coisas que às vezes nós nem fizemos. Às vezes nós somos julgados por interpretações que os outros fazem na gente e isso nos ofende. Isso querendo ou não, isso nos ofende. E naquele momento, eu fico imaginando como é que deve ter sido isso para Ana. Mas o que me leva a pensar mais a fundo nessa história era de Paulo e Silas na prisão. Pode parecer que uma história não tem nada a ver com a outra, né? Mas quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles poderiam ter reclamado muito. Vai dizer que não tinha motivo para ter reclamado. Eu teria reclamado, assim, do jeito que eu sou, eu tenho certeza que eu teria reclamado muito. Por estar na prisão, por estar sofrendo, por ter sentido até porque eles foram chicoteados. Mas a reação deles foi cantar. Foi adorar a Deus, elevar a Deus com louvores. Eu até imagino os outros presos olhando assim, o que está acontecendo? Quem são esses caras? Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso aconteceu com eles? Porque eles tinham Jesus tão presente no coração deles, eles tinham Jesus tão vivo dentro deles, que não importava o que acontecia no externo. Porque a alegria de estar na presença de Deus era muito maior do que qualquer coisa que fizessem com ele. E eles entendiam isso. E Ana, naquele momento, parecia que ela também já estava com isso em mente, mesmo estando muito atrás da história de Paulo, e até mesmo muito atrás do que Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vos possais suportar. Porque esse aqui é o nosso Deus. Ele não dá nenhum tipo de provação que nós não somos capazes, que nós não temos força suficiente para conseguir suportar aquilo ali. E mesmo se ele estiver no nosso limite, ele fala: olha, eu vou estar com você lá. Não se preocupa. Até porque ele deixa muito claro já, o próprio Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos problemas, nós teríamos aflições, nós passaríamos por momentos ruins também. Só que o mesmo Jesus que diz isso, ele logo acrescenta: mas não fique com medo, não se preocupe, porque eu venci tudo isso, eu venci o mundo. E Ana, mesmo sem nunca ter ouvido isso, nunca ter lido isso, ela já tinha isso no coração dela e ela não desistiu. Ela ainda continuou fervorosamente no pedido que ela mais queria, que era ter um filho. Sabe, de tudo isso que eu falei, acredito que tem um verso que o pastor Marquinhos, ele fala em um vídeo, que talvez seja muito mais simples do que tudo que eu disse, né, resumidamente. Porque de tudo que eu disse, eu quero que você pense, quero que você tire como lição, quero que você vá para casa ou comece a refletir de que hoje eu vim aqui para conversar com você que talvez tenha pensado em desistir. Porque as lutas que tem enfrentado talvez tenham feito seus sonhos ruírem. Eu tô falando de pessoas comuns à primeira vista, que a palavra que mais ouviram na vida foi: você não consegue, desista. O que dizer de uma mulher estéril, que sendo zombada por uma mulher cruel, que todos os dias a lembrava: você foi esquecida no céu. Imagina os dias de tristeza, sem ver do seu ventre florescer, ver os dias lhe passarem e achar que só lhe restava morrer, sem ouvir o choro de uma criança, sem ter um filho para chamar de seu, sem pegar no colo a sua herança e dizer: esse filho Deus me deu. Mas para surpresa de muitos, essa mulher nunca deixou de acreditar. Porque se Deus um dia olhasse para ela, um milagre poderia se configurar. Ela clamou tanto que foi chamada de bêbada, se derramou tanto que foi chamada de maluca. Mas enquanto escarneciam nos seus modos, ela começava a vencer a sua luta. Porque existe uma máxima na física que diz que uma ação provoca uma reação. E essa mulher que não entendia nada de ciência, descobriu que o céu se abre com adoração. E vamos ser francos sinceramente, essa mulher usou bem a sua mente quando bem antes de receber o seu presente, ela já entregou a Deus como semente, o que ainda nem havia sido gerado no seu corpo, mas já havia sido gerado em fé. Ela sabia que Deus a ouvia e em breve a colocaria de pé. Deus deu a Ana o presente que ela tanto esperava.
Enquanto Penina, sua rival, ironizava, o milagre de Ana se concretizava. E vamos ser francos sinceramente, tem verdade que nos anima. Você já deve ter ouvido falar de Samuel. E quem ouviu falar dos filhos de Penina? Talvez a sua situação hoje esteja completamente deplorável, mas o que as pessoas não sabem é que Deus ainda vai te colocar numa posição invejável. Talvez a sua roupa não seja de marca, talvez o seu perfume não seja francês, talvez quando você entre numa loja nem é considerado como freguês. Talvez a sua vida seja simples e seja considerada normal, mas é na vida e nas coisas simples que Deus mostra o sobrenatural. Ele faz muita coisa inexplicável. Ele é capaz de fazer coisas impossíveis, porque esse é o nosso Deus. Ele faz um gigante desabar apenas com a força da funda de um menino. Ele faz muros gigantescos desabarem apenas com a força de um menino. Ele brinca de passear no fogo com 3 jovens de verdade crentes. Ele pega o inevitável, ele transforma aquilo que é impossível numa colheita depois de uma semente. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como está a sua situação, eu não sei se a sua vida está sendo pautada na desgraça, na tristeza e na decepção. Você só precisa fazer o correto, acreditar em Deus que tudo vai dar certo. E quem pensou que você ia desmoronar, vai ter que ver Deus te exaltar. Tenha em mente Salmo 37, o verso 5, que diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos deixou escrito, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da Tua palavra. Senhor, nos ajude a cada vez ter mais fé em Ti, Senhor, a ponto de dizer que não importa o que aconteça, a ponto de cantar em meio às aflições, em meio às tribulações, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor estará conosco. Nos ajude a confiar de verdade, não somente quando estivermos na igreja, quando estiver ouvindo uma mensagem, Senhor, mas quando realmente tiver um problema, nós acreditarmos nesse Deus que nós tanto falamos. Esteja conosco cada dia, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, esteja com cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.